Olá, meu nome é Vinícius Xavier e sou doutor em psicologia, professor universitário há mais de 15 anos e psicólogo com atuação focada em comportamentos humanos complexos, dependências químicas, condutas adictivas, transtornos de personalidade, ansiedade, humor e demais. Esse aqui é o Independência Cast, um podcast que busca mergulhar fundo no universo das dependências. Por isso eu te convido, vem comigo. Mas não se preocupe, será um trajeto leve, informativo e acima de tudo acessível. O nosso papo é para todo mundo, seja você alguém que quer entender mais sobre o assunto ou um profissional de saúde que lida com essas questões no dia a dia. A ideia é abrir espaço para conversas sinceras e cheias de conteúdo, sempre com aquele toque que faz a diferença. A minha jornalista preferida, Tatiana Cardoso, está aqui conosco novamente. E podem se acostumar que ela já é presença fixa aqui. Eu não dou conta demais de falar sem ela. Obrigada. E hoje o programa está super feminino, pois a minha convidada é outra mulher. A doutora Lohane Costa, uma enfermeira filha de adicto e com uma história interessante. Já que ela hoje nos falará como é conviver com alguém sem controle mediante a substância química, até hoje, em nossos episódios, já falei com um profissional de adictos, um adicto e agora a filha de um, o que nos ajudará a compreender de uma forma 360 graus como é esse universo. Seja bem-vinda, doutora Lohane. Muito obrigada. Lohane, bem-vinda. 28 anos, casada. Exato. Amo a profissão. Amo trabalhar com a estética e é um prazer estar aqui hoje. Que bom. Eu queria que você começasse falando realmente assim lá do início de quando você era criança, né? E você foi tendo as suas percepções relacionadas ao seu pai. Eu queria que, na verdade, você começasse falando do seu pai. Quem que ele é, como é que era, o que ele usava, quando foi, tudo que você se lembra dessa parte. Perfeito. Bom, meu pai é uma pessoa sensacional, né? Eu tenho lembranças de quando a gente começou a lidar com o problema das dependências, né? Quando eu tinha ali em meados de 8 anos de idade, então, há 20 anos atrás. Meu pai vem de uma família que é lá do interior do norte e uma família que vem de baixa renda, pobre, muito sofrida, né? Meus avós muito sofridos, da roça, e que tinha muitos filhos. Então, minha avó teve 15 filhos. E aí, todo esse aspecto eu acho que contribuiu para ele ir para esse mundo. Não justifica, mas eu acho que contribuiu. Hoje eu entendo um pouco sobre isso, né? Então, meu pai, nessa vida dele, ele sempre comenta que ele era o filho ovelha negra da família. Então, sempre ele carregou esses traços pra gente, sempre falava, né, isso e tal. E realmente a gente percebia que o tratamento entre ele e os irmãos era diferente. Então, tudo isso eu acho que foi gerando uma bagagem pra ele se tornar a pessoa que ele se tornou e desenvolver os problemas que ele desenvolveu. E aí, com isso, ele conheceu minha mãe, eles se casaram. Minha mãe tinha 20 anos quando eles se casaram e ele tinha 25, eles são diferenças de 5 anos. E aí, ela nos conta que, mais ou menos por volta, depois de 4 anos de casada, que ela começou a perceber alguma coisa de diferente. Nem ela entendia muito bem o que acontecia, né? E aí, foi quando, com 2 anos de casados, minha mãe me teve. E aí, a partir deste momento, provavelmente meu pai já começou a ter contato com as dependências. Primeiro começou com álcool e depois foi piorando, né? E entrou pro mundo das drogas e dependências também, de jogos, enfim. Então, eu me recordo que desde os meus 8 anos, que foi quando a minha irmã nasceu, realmente eu já tinha esse contato com meu pai com dependência de droga. Então, a minha irmã estava recém-nascida, né? E eu já, com 8 anos, eu precisei amadurecer e entender toda essa situação. Tanto é que eu me recordo que desde os 8 anos a gente já convivia com situações da dependência, né? Então, foi muito cedo. E eu conto que sempre quando eu vou conversar sobre isso, eu falo que eu amadureci muito cedo. Porque eu não tive infância, não tive adolescência.
aquela tradicional de brincadeiras, de compartilhar boas histórias, boas memórias com o pai, com o Dia dos Pais. Então, eu perdi, inclusive, vários Dias dos Pais, várias comemorações da escola. Perdão. Não, tudo bem. Esse é um momento emocionante Pega mesmo. um lencinho ali, ó. Pode respirar. Eu quero Respirar. fazer aqui uma entrada que do que a Lohane está falando. É muito importante perceber como alguns indivíduos são mesmo vulneráveis. A gente coloca isso em termos de vulnerabilidade. Muitos filhos, uma pressão muito grande, porque quando você fala ele é ovelha negra, eu acho que ele era teimoso. É o que a gente fala hoje, que talvez tenha sido um TDAH não tratado. Né? Porque década de 70, década de 80, diagnósticos não eram claros, né? E alguns indivíduos se tornavam vulneráveis, né? Quando eu olho para a trajetória também, por exemplo, do meu pai, eu fico imaginando, ele era um clássico TDAH que não foi tratado quando criança, quando adolescente e se tornou vulnerável ao uso de substâncias. Né? Então, esse ponto deve ser levado em conta. Né? Outro ponto é que nos bastidores a gente já conversava, né? Hoje, o pai da Lohane, ele é um adicto recuperado. Exato. Né? É importante destacar isso no ponto, né? Que ele também é um vencedor dentro dessa trajetória da adicção. Ele conseguiu o seu caminho de sobriedade, porque isso é sempre muito particular, seu caminho de sobriedade, e é importante. E agora, marcas ficam, né? Como a Lohane está dizendo. Quantos dias dos pais? Eu tive que amadurecer muito cedo. E o ponto forte desse podcast, desse episódio do Independência Cast, é destacar exatamente isso. Se fala muito pouco das marcas que ficam nos filhos de adictos. Porque a doença é tão séria, ela é tão grave, ela é tão insidiosa, que a atenção muitas vezes é voltada somente para o adicto. E o familiar não tem, às vezes a esposa, a mãe, os irmãos, não tem muito tempo de olhar ao redor e se autoanalisar para verificar as marcas e os impactos que ficaram na vida desse indivíduo. E a família adoece junto, né? Elas se tornam adictos também por tem conta da situação. Tem nome para isso, Lohane. O nome disso é codependência. Legal. Codependência. Familiares de dependentes tendem a tornar-se também codependentes. Então, o nosso papo hoje, introduzindo, vai ser sobre isso, né? Nossa, e Lohane, você então foi a primeira filha. Isso. E você tem mais 2 irmãs, certo? Isso. Aí foi várias situações que aconteceram no decorrer do caminho, né? Então, de pai e mãe é eu e mais outra irmã. E eu tenho mais outros 2 irmãos que é só parte de pai. Mas que foi descoberto ali no caminho do casamento deles. Então, foi um extraconjugal. Então, minha mãe também teve, além da história, né, com a adicção, que ela realmente lutou muito tempo ao lado dele, também teve todo esse envolvimento extraconjugal que acaba que as drogas, o álcool, enfim, acarretou ali dentro da história toda desses percalços. Então, foi também mais um problema que a gente precisou aprender e adaptar, né? E ali, quando você era criança, como que você enxergava o seu pai? Por exemplo, nessas oportunidades aí, Dia dos Pais, eventos, que ele não comparecia ou não estava bem. Você já enxergava que ele era doente? Não, meu pai é doente. Ou você pensava assim, não, meu pai tá me sacaneando, né? Meu pai é um irresponsável, meu pai não me ama, não dá moral pra gente aqui. Como é que você enxergava ali com 8 anos de idade isso? Exatamente, não entendia que era uma doença. Então, a gente entendia que era algo que ele fazia porque ele queria, por escolha, né? Ele era mau. Exato, era mal. Então, assim, meu pai, em outras situações, ele era presente, porque ele trabalhava e tudo se fazia presente no financeiro. Essa era a linguagem de amor dele. Trazer o conforto pra dentro de casa, ter uma boa comida, ter uma estrutura de casa e tudo. Mas ele faltava no carinho, no amor, no afeto e principalmente na presença em momentos especiais, né? Então, não só no dia a dia, mas também em datas comemorativas, como eu falei, em formaturas, então várias situações, aniversários e tudo. Inclusive, no nascimento da minha irmã mais nova,
que pra mim foi um momento muito importante, e pra minha mãe também, foi uma situação que até mesmo quase ele não conheceu minha irmã, porque ele tava num processo de uso, exatamente, de adicção, de uso de drogas ali, e aí minha mãe virou e falou assim, olha, se você, né, no dia que ela ligou, ela falou assim, eu vou ganhar a nossa filha tal dia, e se você não aparecer, você não vai ver ela nunca mais. Então, acaba que ele utilizou um pouco da força dele pra estar lá no dia pra conhecer a segunda filha dele. Sob pressão. Sobre pressão. Então, eu não entendi, eu achava que era algo que ele escolhia fazer. Não enxergava como doença. Eu quero fazer um comentário aqui importante, porque entender isso que a Lohane está dizendo aqui, do aspecto técnico, é essencial. A criança que tem um familiar doente, ela precisa ser instruída. Alguém que faça parte desse campo de segurança dela, um familiar, o terapeuta infantil, porque hoje é muito comum se levar crianças para psicoterapia, né? Alguém que saiba comunicar na linguagem da criança que aquilo é uma doença, que há uma condição ali de dificuldade de autocontrole, de presença, até de disposição de afeto. Porque a pessoa realmente, como eu disse, ela está em uma condição em que ela não consegue agir naturalmente. Às vezes, o pai, a criança não vai entender. Só percebe que o pai fica muito tempo fora de casa, que às vezes ele não dorme lá, de que às vezes tem uma confusão ou uma briga entre o papai e a mamãe, mas ela não entende o porquê, não sabe dimensionar a situação, e instruí-la é protegê-la. Isso é muito importante. É muito importante. E isso influencia muito, né, nessa situação, porque, por exemplo, depois quando eu fui crescendo, entrando na adolescência e tudo, acaba que eu fui meio que perdendo o respeito e o afeto pelo meu pai, mesmo ele estando dentro da minha casa. Porque eu entendia, bom, se ele não valoriza a família, se ele não me valoriza e não faz questão de lutar contra isso para estar junto de mim, então eu também não preciso ter o mesmo sentimento por ele. E aí depois a gente, né, vai crescendo, vai entendendo que as coisas não são assim. Mas foi gerando esse tipo de sentimento, um afastamento entre o vínculo pai e filha. Revolta, né? Exato. Revolta. Porque existe uma relação afetiva aí. Quando você fala, eu não quero mais, então eu vou me afastar, de alguma forma a mensagem que você quer passar é o seguinte, olha, se você não se aproximar de mim, eu também não vou fazer questão nenhuma. Então, uma forma de reagir e passar esse recado. Né? Passar esse recado. Hoje, essa compreensão que você foi tendo ao longo do tempo, Lohane, você precisou de psicoterapia, ajuda de um profissional, ou foi um amadurecimento natural que você foi tendo? Exato, foi um amadurecimento natural. Não, eu tinha a cabeça muito fechada, para ser bem sincera, com tratamentos, né, com psicoterapia, com psiquiatra, com psicólogos. Então, que meio que veio de uma cultura errada da minha família. Então, nós sempre fomos cristãos, então eu sempre poderia buscar ajuda somente em Deus e na igreja. E a gente entende que Deus, para mim, sim, é importante, é um passo, né, extremamente que nos aproxima, mas que nós temos grandes profissionais que vai nos ajudar a entender e resolver nossos problemas, né, os gatilhos, enfim. Então, acaba que eu fui tendo um amadurecimento aos poucos, né, e também tendo contato com outras pessoas, a gente vai se autoconhecendo e entendendo os traumas, e aí desenvolvendo, né, algumas habilidades de não deixar isso nos afetar. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse um acompanhamento na minha infância e na minha adolescência, eu teria evitado muito sofrimento que eu tive depois na vida adulta. Nossa, né? imagino. Porque eu amadureci quebrando cabeça, vamos dizer assim. E, doutor, você falou que no começo você também é o filho de um adicto. E eu refaço a pergunta que eu fiz pra Lohane, pra você. Como é que você enxergava isso quando era criança, né? Que idade você tinha? Você via seu pai como um doente ou não? Alguém assim, meu pai é um doidão, não ama a gente, ele é mau. Como é que foi isso pra você? O universo infantil, ele é um universo particular, né?
em todo o nosso desenvolvimento cognitivo, em toda a nossa formação enquanto ser, a criança vai buscando dar sentido a seu mundo para que o mundo seja previsível. Comigo também não foi diferente. Eu encontro na história da Lohane uma proximidade muito grande com a minha, e eu acho que é a história de muitas crianças e adolescentes que têm pais nessa condição. A criança não vai entender muito bem o que está acontecendo. Eu disse um pouco da minha experiência aqui, quando eu falei, meu pai era só ausente, né? Quando ele chegava, havia muita confusão, muita briga, muita discussão, né? Então, às vezes, eu até pensava, poxa, é melhor ele ficar longe, porque aí nós temos mais paz do que ele perto. Né? Mas ninguém nunca conseguiu me explicar, isso é uma doença, essa é uma condição. Tem que entender. Né? Eu ouvia falar assim, seu pai está internado. Não é? Ele está internado. Mas eu não sabia o que era isso. Como a Lohane falou, a instrução ainda era muito baixa. Nós estamos falando década de 80, 90. Eu entendia que meu pai era diferente dos outros, mas eu não sabia muito bem por quê. Eu entendia que meu pai, ele ficava muito tempo longe, muito tempo fora, que os pais dos meus colegas eram diferentes, mas eu não sabia por quê. E é importante isso aí. Exato. E também teve que amadurecer rápido. Eu acho que esse é um caminho natural, né? Porque você vai, com a ausência de uma figura de segurança importante, você precisa dar conta de algumas responsabilidades que seriam dele. É o que a Lohane falou. Eu precisei amadurecer muito rápido. Então, é muito difícil mesmo. Eu tive uma figura muito importante na minha vida, que foi um padrasto que fez esse papel de pai, esse papel de mantenedor, de figura de autoridade, de exemplo, mas é inegável que vai haver faltas. Né? Então, quem não tem essa figura presente acaba tendo sim que tomar frente e se desenvolver muito rápido, isso é natural. E chegou um momento, Vinícius, que na minha adolescência, ali por meados de 15, 16 anos, que eu me tornei mãe do meu pai. Porque acabou que ele perdeu tanta autoridade e o respeito como pai, que eu tinha que dar os comandos para ele tomar as rédeas da vida dele. Seu limite para ele. Exatamente, seu limite. Então, assim, e eu, como eu era a primeira filha, eu era muito apegada com meu pai. Até hoje, né? Uhum. Eu sou muito apegada com ele. Só que nesse momento que da ausência dele, a gente foi se afastando e aí a gente foi tendo esse tipo de vínculo, como se eu me tornasse a mãe dele. Uhum. Pra justamente ver se dessa forma ele tomava um tipo de atitude mais correta na vida dele, né? Uhum. E sempre vendo que era algo descontrolado, né? Que independente do que eu fizesse, se eu seria rígida ou se eu seria amorosa, a conduta era da parte dele, né? Não dependia exatamente de mim. E é interessante porque, olha só como essa inversão de papéis, ela acontece e ela, de certa forma, até adoece mais os envolvidos no processo e agrava o problema. A filha, que precisava de instrução, segurança, cuidado, ela precisa desenvolver isso de uma maneira muito rápida e tornar-se mãe desse pai. Mas esse pai, de uma maneira também muito adoecida, acaba regredindo-se à função de criança. Uhum. E atende-se o comando a partir dali, ela vai passar a ser autoridade, ele vai passar a pedir permissão ou até mesmo mentir, como nós já conversamos sobre esse tema aqui, e ela passa a assumir uma responsabilidade que não deveria ser dela, queimando etapas importantes na vida, e isso deixa marcas, é inegável. É exatamente isso. Aquilo que você viveu na infância, e até no seu processo ali de depois da adolescência, te gerou algum trauma ou algo que influenciou nas suas escolhas de relacionamento depois? Muito. Por exemplo, eu tenho amiga que tem... O pai já faleceu, mas era alcoólatra. Então, ela sempre falava assim, eu vou casar com alguém que não bebe. Uhum. Ou então, assim, nem casar, já era namorado. A gente era adolescente. Não, meu namorado não pode beber. Não, mas que isso, nem assim. Não, porque senão vai ser igual meu pai. Eu não quero aquilo. E ficou com aquilo na cabeça, era pré-requisito pra conhecer alguém. Eu tô falando assim de namoro, mas você pode dar exemplos de outras coisas que você
Às vezes, não, eu não quero passar por isso, não quero viver o que a minha mãe viveu. Ou, sei lá, seu pai mentia pra sua mãe, ele tinha uma outra família. Não, eu não quero um cara namorador, muito sedutor. Como é que foi isso pra você, nesse seu processo? É exatamente isso. Então, desde que eu comecei a namorar, minha mãe permitia eu namorar a partir dos 15 anos, né? Então, com 16 foi meu primeiro namoradinho ali, uma criança, né, querendo namorar. Hoje Você tava cuidando do seu pai, cuidando né? do meu pai. E aí, eu sempre verificava, claro que nessa idade, né, a gente não poderia ter bebida alcoólicas, enfim, mas a partir dos 18 anos, quando eu tentava me envolver com alguém, eu sempre observava se a pessoa bebia bebida alcoólica. Porque isso aí já era um gatilho. Porque eu sabia que meu pai lá atrás tinha começado, e esse foi um dos principais gatilhos dele pra evoluir pras drogas. E aí, eu tinha muito receio de passar exatamente o que minha mãe passou. Até hoje a gente tem, né? Então, quando eu conheci o meu atual esposo, que era o meu namorado, e ele era de um meio que combinava muita bebida alcoólica e tudo, mas ele não, quando a gente se conheceu, ele não bebia bebida alcoólica, então me trouxe um conforto, né? Tanto é que depois, quando a gente casou e ele começou a ingerir bebida alcoólica, nós tivemos muitos problemas. Por quê? Porque eu trazia esse trauma lá da minha infância e do que eu vivi na casa dos meus pais. Então, logo no meu primeiro ano de casada, eu peguei minha roupa 2 vezes e queria ir embora pra casa da minha mãe. Porque ele tinha tomado um copo de cerveja e isso era inadmissível pra você. Inadmissível, porque isso me trazia os traumas, né? Eu falava, eu não vou passar o que minha mãe passou. Eu não admito, né, viver o que eu vivi. Essa é a regra que você criou. Exato, o que eu vivi atrás, há muitos anos atrás, eu não admitia viver hoje, atualmente, na vida que eu quero escolher. Então, era algo assim que a gente teve muitas brigas no início do casamento, até o meu esposo entender o quanto isso me afetava, demorou muito, né? A gente quebrou muita cabeça. Então, por muitas das vezes, ele até falava, eu não sou o seu pai, isso não vai acontecer, confia em mim. Mas é algo que, exatamente, algo que a gente não controla, não é questão de confiança. Porque eu também confiava nas palavras que meu pai falava, que ele não ia sair de casa, que ele não ia sumir, que ele ia ficar lá com a gente. E por muitas vezes, ele mentia. Então, por que se meu pai mentia pra mim, o meu marido não ia mentir, o meu namorado não ia mentir? Sim. Então, com isso, eu desenvolvi muita insegurança. Então, eu era uma pessoa extremamente dependente. Ao mesmo tempo que eu queria ser independente, eu era dependente emocionalmente. Então, eu tinha muita insegurança, porque tudo eu achava que a pessoa estaria mentindo pra mim em qualquer situação que fosse. Eu posso te ajudar, Lohane? Você era autônoma. Ou seja, você aprendeu desde muito cedo a resolver as coisas práticas da vida. Isso. Mas você emocionalmente era dependente. E aí eu busquei também, como eu tinha a ausência do meu pai, eu buscava no meu companheiro, no meu parceiro, a presença que meu pai não dava. Então eu era aquela pessoa que precisava que o tempo todo ficasse falando que me amava, mostrando. Uma pessoa realmente dependente emocionalmente, que até sufocava, né? Porque eu não tinha esse tipo de afeto, de carinho, de demonstração da parte do meu pai. Então, quando eu comecei a me relacionar, eu procurava isso e acabava que eu me frustrava, porque eu queria enxergar um carinho que eu não tive, sobrecarregando outra pessoa de um papel paterno, que não era a função do relacionamento do companheiro, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você era muito desconfiada, como você falou. Aonde aparecia essa desconfiança? Quais eram os seus comportamentos quando estava desconfiada? Era checagem? Era só não acreditar? Era, de certa forma, falar mais firme e exercer o controle? Quando você estava desconfiado, o que é que você fazia? Ah, entendi. Então, eu descontrolava, né? Eu desconfiava e aí eu sempre fui a pessoa que indagava, né? Que questionava. Então, se eu tivesse desconfiada... Fazia checagem. Exato, fazia checagem. Então, eu ficava falando, até uma hora de eu não aguentar falar mais, ou, né, os dois explodirem e cada um ir pro seu canto.
É porque muitas pessoas, diante do desenvolvimento de marcas e traumas, elas acabam também aprendendo alguns comportamentos que vão acompanhá-las durante a vida. E esses comportamentos, eles tendem a aparecer nos momentos em que você está revivenciando aquele trauma. A Lohane indagava, questionava, brigava, mas outras pessoas podem se tornar, por exemplo, passivas, resignadas. Outras, diante dessa situação, podem buscar regular a emoção, indo consumir alguma substância ou buscando alguma coisa que venha aliviar. A gente chama isso de comportamento de segurança ou estratégia compensatória. E esse comportamento, essa marca que vem com a situação traumática, é exatamente o que você precisa romper, exatamente o que você precisa melhorar, exatamente o que você precisa trabalhar. Porque, de certa forma, o questionamento do esposo dela era correto. Eu não sou seu pai. O meu padrão hoje é outro. Mas essa é uma característica marcante do trauma na vida das pessoas, seja em qualquer contexto, né? O traumatizado tende a generalizar. Em outras palavras, ele tende a ver qualquer caneta como única, ou qualquer situação semelhante àquela como a única. Então, esse é um problema, porque você passa a se tornar uma pessoa rígida, inflexível. E vencer isso, libertar-se disso, não é fácil, mas é necessário, porque traz sofrimento. Inviabiliza uma vida plena, uma vida flexível. Então, é por isso que esse episódio para mim está sendo muito especial. Porque são marcas que aparecem na vida adulta, mas que foram geradas na infância e na adolescência. Machado de Assis tem uma frase muito forte que ele diz o seguinte: o menino é o pai do homem. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Que esse adulto que hoje existe é fruto das aprendizagens infantis, das aprendizagens remotas que ficaram lá na infância. Então, compreender o presente é muito mais efetivo quando você olha para o passado. As dificuldades que a Lohane tem, as inseguranças que eu tenho, as dificuldades que vocês que estão me ouvindo também podem apresentar, são fruto de situações vividas lá. E que se você com consciência não conseguir transpor isso, você vai vivendo uma vida problemática, né? Problemática, uma vida que ela, quando essa crença, esse esquema, esse trauma estiver ativo, você vai disfuncionar. E isso é engraçado que era em todos os relacionamentos. Relacionamentos de amizade, relacionamentos de trabalho, relacionamento, né, conjugal. Então, aonde tinha que haver confiança. Exato. Eu sempre desconfiava. Eu desconfiava de tudo e de todos. Porque a confiança não foi construída dentro da minha casa, né? Porque a confiança que eu tinha sempre foi desfeita, né, pela parte do meu pai. Então, eu tinha desconfiança de tudo e de todos. Eu não era uma pessoa que eu confiava, eu não acreditava na genuinidade de ninguém, né? Eu sempre achava que eu seria passada para trás. Então, sempre achava que as pessoas iam mentir. Nunca pedi. Nunca. Isso era extremamente difícil. Fui aprender a pedir ajuda depois de velha, né? Depois da vida adulta. E até hoje ainda a gente luta contra isso, porque ainda é muito difícil. Porque, pensa só, desde os meus 8 anos, basicamente, até, 21 ali, foi vivendo isso. Então, foi muitos anos, né? Foi num período exatamente de construção da minha personalidade, do meu caráter. Então, tirar isso de uma única vez é muito difícil. Então, até hoje a gente, né, procura entender, procura amadurecer, dar espaço para os sentimentos quando eles vêm, dar espaço, né, para esses gatilhos de traumas e tudo. Então, influenciou demais. E quando criança, eu lembro que a minha família toda, da parte da minha mãe, que eu convivia bastante com eles, do meu pai também, mas principalmente da minha mãe, eles viviam falando: a Lohane é muito nervosa. A Lohane é uma criança extremamente nervosa, é uma adolescente extremamente nervosa, porque eu não tinha paciência de nada. Então, as pessoas vinham até mim, eu sempre dava patada, né? Eu dava mal resposta para todo mundo. E isso não era questão de educação, de falta de educação
que minha mãe não... Porque eu apanhava demais, inclusive. Minha mãe, da forma dela, né? Te educava. Me educava. E foi uma boa educação, mas era eu descontava nas pessoas os meus sentimentos ruins. Então, e eu não entendia isso. Eu achava que era assim e as pessoas tinham que entender. Então, era uma forma de desafogar aquilo que me machucava por trás. Então, eu era uma pessoa que... É como se dizer... As pessoas me toleravam, né? Porque chegou num momento que eu era a pessoa que ninguém queria estar perto, a criança. Adolescente, que ninguém queria estar perto. Muito reativa. Muito reativa, porque todo mundo que chegava, eu não tinha... Primeiro que eu não sabia demonstrar amor, carinho, afeto, e eu desconfiava de tudo e de todos. Então, se a pessoa falava alguma coisa que eu não gostasse e me machucava, a minha reação era fazer o pior, era machucar também para eu me sentir melhor. Porque lá atrás, eu tive todo esse trauma, todos esses sentimentos que me tornou essa criança, essa adolescente que foi crescendo. A forma como a Lohane agia, sendo reativa, bateu, levou, isso diz muito respeito ao que a gente chama de temperamento. Mas vão haver aquelas crianças que, ao invés de serem reativas, elas vão ser reservadas, resignadas, aceitar tudo, não dizer não ou colocar limites, porque elas foram se desenvolvendo dentro de um ambiente de muita opressão e dificuldade. É porque a Lohane aprendeu a agir. É como nós dissemos, o nível de autonomia dela, a capacidade de autonomia foi trabalhada desde cedo. Ela precisava dar conta disso. Mas há crianças que não têm essa autonomia, porque ela foi solapada exatamente pelo adoecimento desse familiar. Porque às vezes sofria alguma violência, às vezes o familiar ele era muito um coator daquela pessoa ali, e fazia essa coação de uma maneira muito forte, e a criança tende a resignar-se. São aquelas crianças que, quando adultos, não vão saber colocar limites, vão ter dificuldades de dizer não, acreditam que ela precisa, para ser aceita, querida, amada, sempre apresentar algo que satisfaça o outro. Então, elas olham pouco para si e muito para o outro e vão trazer essas marcas na adultez. A Lohane aprendeu a brigar e era uma criança e uma adolescente muito brigona. Há crianças que vão aprender a se acovardar e diante do conflito, da dificuldade, da cobrança, não vão agir. São formas diferentes de aprender dentro de um ambiente semelhante. E tudo isso, eu acho que das duas formas, acaba que gera um sentimento negativo Nenhuma depois. das duas é boa, né? Porque numa situação da criança que briga, que questiona, que é reativa, você acaba que em diversas situações na vida adulta você tem que ficar mais quieta, tranquila, entender, calada. E aí eu gerava muitos conflitos em tudo na minha vida, porque eu era a pessoa que só sabia reagir, só sabia brigar, só sabia... Então, em tudo, em alguns momentos, você, como na vida adulta, você tem sim que se impor, tem sim que falar quais são os seus limites, né? Os valores que são inegociáveis ou não na sua vida, mas em outros momentos você não precisa fazer isso. Fazer concessões. E aí, com isso, eu desenvolvi muitos conflitos na minha vida. E aí, até você entender isso, realmente com um profissional, eu conseguiria ter poupado muito sofrimento depois na minha vida adulta, e com vários relacionamentos e com várias decisões da minha vida, né? Agora, Lohane, venha cá. Eu conheço um pouco da sua história. O público talvez não conheça, mas a Lohane, como enfermeira, principalmente na época da Covid, atuou de uma forma muito forte, muito intensa em hospitais, né? Especialmente com queimados, não é isso? Isso. Tem uma história muito bonita nessa linha. Depois ela seguiu o sonho de empreender na estética e é uma profissional de muito sucesso nesse sentido. Mas a minha pergunta é, a escolha da sua profissão, ela tem a ver com essa necessidade de cuidar, com essa necessidade de fazer pelo outro algo importante, oferecer uma contrapartida? Sim, com certeza. Isso me motivou exatamente a escolher a minha profissão, né? Lá atrás, quando eu ainda fazia cursinho, eu fazia ensino médio, eu queria medicina, e depois eu passei para enfermagem e gostei do curso e quis terminar, né? Então,
sempre eu tive essa situação de cuidar, porque lá atrás também eu acabei cuidando do meu pai. Então eu aprendi a cuidar muito das pessoas. Por mais que lá na minha adolescência, na minha infância, foi algo forçado eu aprender a amadurecer e ter esse papel de cuidado, hoje pra mim eu vi que essa vulnerabilidade tornou a minha fortaleza, né? Aquilo que antes eu enxergava como fraqueza, hoje é um ponto forte. Então eu desenvolvi muito bem essa arte, essa ciência do cuidado, né? E hoje eu consigo trabalhar com isso de forma muito agradável, muito boa. Então, com certeza, essa situação que lá atrás aconteceu foi um pontapé para escolher de forma subconsciente, não foi, né, pensado, pré-meditado, não, mas de forma subconsciente para desenvolver quem eu sou hoje e desenvolver minha profissão. Isso tem um nome, né? Se chama resiliência. E quando você era criança ali, Lohane, como é que era a dinâmica familiar? Você, às vezes, pelo que eu entendi, você cuidava do seu pai, mas a sua mãe te protegia ou era bem transparente? E depois que a sua irmã nasceu, você passou a cuidar da sua irmã também? Também. Mas alguém cuidava de você ou não? Sim. A minha mãe sempre deu todo o suporte que dentro do que ela conhecia e sabia, sempre deu todo o suporte emocional pra gente. Então ela tentava suprir essa falta do meu pai. Então minha mãe, eu falo assim que minha mãe foi uma guerreira, uma mulher guerreira. Ela é inclusive uma pessoa que eu admiro muito, me inspiro, né? Ele é forte. Muito. E aí ela sempre tentou suprir essa falta do meu pai. E ela, dentro das condições que a gente tinha, emocionais, ela fazia o possível para que isso não me afetasse. Mas, querendo ou não, a figura materna é uma, a figura paterna é outra. E as duas têm as suas grandes importâncias, né? Sim. Então, ela cuidava muito bem de mim e ela supria todo esse papel. A ausência de quando meu pai não estava e o papel materno também. E com a minha irmã também foi mais ou menos dessa forma. Como eu já tinha uma idade, né, ali não era uma criancinha totalmente dependente, então eu também ajudava muito a cuidar da minha irmã, né, a fazer esses cuidados diários e tudo, que meu pai, ele não era essa pessoa. Mesmo quando ele estava em casa, ele não era aquele pai que pegava a minha irmã e colocava pra dormir, pra minha mãe descansar. Então minha mãe ficou muito sobrecarregada. Então acabava que ela tentava também não passar nada do que ela ficava sobrecarregada pra mim. Ela sempre absorvia tudo, mas eu, como criança, eu também enxergava que eu precisava ajudar ela. Então, assim, foi um desenvolvimento de ambas as partes, né? Eu queria cuidar do meu pai pra impor limite no que ele fazia e também eu entendia que minha mãe precisava de mim, precisava da minha ajuda. E aí, mas ela sempre foi, assim, uma mãe excepcional. Ela sempre tentava, de todas as formas, nos ajudar, né, e entender. Tanto é que quando, em uma das situações que aconteceu, da gente descobrir um filho extraconjugal do meu pai, ela sempre teve uma maturidade muito, assim, grande. E ela nunca cultivou o sentimento dentro de mim, um sentimento de raiva, de ódio, de revolta. Ela sempre foi a pessoa que falava: Lohane, não faz isso, Lohane, tenha calma, tenha paciência. Mas ela sempre foi a pessoa do amor, sempre cultivou isso. Ela nunca cultivou da parte de não respeitar o meu pai, por exemplo. Ela sempre falava: independente de todas as coisas que acontecem, minha filha, o seu pai, ele é o seu pai. Então você tem que respeitar ele. O seu pai, ele ainda é a autoridade dentro dessa casa. Então você tem que entender os comandos dele. Então, por mais toda essa convivência, ela sempre fez a parte dela como mãe. Ela nunca, em nenhum momento, ela fez eu desenvolver um ódio, uma raiva do meu pai. Esse tipo de sentimento eu desenvolvi sozinha. A parte dela, ela, com maestria, ela sempre me orientava da melhor forma possível. Mas por conta dos sentimentos que eu tinha em relação ao vínculo eu e meu pai, eu fui desenvolvendo de outras formas. Mas eu acho que foi, mesmo que minha mãe lá atrás tentava fazer dessa forma, eu acho que foi isso que no futuro, no meu amadurecimento, essas palavras, essa sementinha que lá atrás ela plantou, fez com que a mágoa fosse embora e eu começasse a mudar o meu sentimento novamente pelo meu pai. Quando foi que você percebeu que o seu pai era
doente, que havia uma doença chamada dependência química e que ele era portador dela? Foi basicamente quando eu entrei na faculdade. Porque na faculdade de enfermagem a gente tem a disciplina de psiquiatria, enfermagem psiquiatra. E foi em uma das aulas que o meu professor, ele falou sobre, né, a doença da adicção, e foi quando eu comecei a entender que realmente era uma doença. Então, eu tinha mais ou menos em torno de uns 18 para 19 anos, eu acredito. E aí foi quando eu entendi, né, que realmente era uma doença, que realmente meu pai precisava de ajuda. E nesse caminho, meu pai já tinha tido internações, né, para tratamento, todas sem sucesso. Então, no caminho dele, ele teve, acho que foi cerca de 10 internações. E aí foi quando eu fui começar a amadurecer e entender. Foi dentro da minha faculdade. A sua abordagem com ele a partir daí foi diferente? Sim, aí eu comecei a ser mais compreensiva, comecei a ser menos reativa, comecei a trabalhar melhor a escuta, né? Então, eu queria entender exatamente o que fazia isso acontecer. Tanto é que na última recaída que ele teve, eu virei para ele e falei assim, pai, antes do senhor ter um momento de vulnerabilidade, de fragilidade, que o senhor estaria perto de uma recaída, senta e conversa comigo. Eu sou aberta para te ajudar. Eu estou aberta para te ajudar. Antes eu não seria esse tipo de pessoa nunca. Eu falava, isso aí é falta de vergonha na cara. Isso aí ele tá fazendo o que ele quer. Então hoje eu sou a pessoa que eu virei terapeuta, né? Sim. Brincadeira. Claro, brincando, Você né? Você é uma das membros da rede de apoio. Rede de apoio, exatamente. Então hoje eu sou uma pessoa que tenta compreender ao máximo e tenta ser uma fortaleza para ele, né? Para que ele se apoie, para que não tenha novamente uma recaída, porque ele tá em processo de recuperação sempre, né? Pro resto da vida dele. E era isso que eu não entendia, né? Porque eu pensava assim, nossa, teve uma recaída agora, internou, tá bem, nunca mais vai, tá tudo bem agora. E aí vinha outra recaída. E aí vinha outras recaídas. E aí vai perdendo a credibilidade, a gente vai perdendo a paciência. E aí hoje não, hoje eu consigo trabalhar muito melhor a minha paciência porque eu entendo o processo de doença que é a adicção. Perfeito, que fala maravilhosa. Hoje, seu pai tem consciência das marcas que ele deixou em vocês, filhas? Sim, ele tem consciência de tudo isso. Inclusive, eu não gosto de reforçar esse tipo de sentimento, mas em alguns momentos, né, para não gerar um sentimento ruim nele e tudo, mas em algumas conversas é preciso eu falar, pai, olha, infelizmente isso tá acontecendo, porque lá atrás o senhor foi ausente, né, tudo isso aconteceu, mas eu tive uma conversa bem clara uma vez que eu falei tudo isso, porque ele sempre questionava, mas vocês não me dão atenção, mas vocês isso, você é muito nervosa, você não tem paciência de conversar comigo, e coisas nesse sentido. E aí, você parece que não me ama, né? Coisas assim. E aí, lá atrás, eu falei, pai, não é essa questão que eu não te amo, eu te amo, daria minha vida por você. Mas, por você, por muitos momentos, ter sido ausente, foi desconstruindo o sentimento que a gente construiu lá atrás, na minha, né? Quando eu era bem pequenininha. Então, não foi algo que eu escolhi. Foi algo da vida, das suas condutas. Consequência da relação. Consequência. Mas não há nada que no passado foi de uma forma que a gente não possa mudar no futuro, né? A gente está em evolução sempre. Então, ele tinha total consciência e ainda ele tem total consciência disso tudo. Hoje é um pai diferente do que ele foi lá atrás? Sim, hoje ele é um pai totalmente diferente, né? Eu brinco assim, a gente tem uma parceria imensa de amigos mesmo. Então, ele conta comigo pra tudo, eu conto com ele pra tudo. Hoje, ele se torna mais presente, né, na minha vida. Então, em várias situações, quando eu falo assim, pai, eu tenho uma apresentação, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é importante pra mim e tudo. Ele dá
dá o melhor dele pra estar lá, sempre se faz presente, né? E quando, por exemplo, em alguma situação eu vejo que ele não vai se fazer presente, eu dou uma pressão, né? Ó, o senhor já acabou a sua cota de você não tá mais presente na minha vida, né? Mas acaba que a pessoa vai envelhecendo também, ela vai ficando muito carente, né? Sim. De carinho, de amor. E ele começou a perceber, né? Que essa falta que ele fez lá atrás, que ele precisa ganhar tempo hoje pra estar novamente com a gente. Então, eu percebo que da parte dele, ele tenta compensar a falta que ele cultivou lá atrás. Então, tudo que é possível ele estar presente, ele tá. Então, hoje, por exemplo, ele manda mensagem pra mim todo dia no WhatsApp, a gente conversa todos os dias no WhatsApp, liga de vídeo, né? Fala que me ama, sabia que eu vim aqui hoje. Então, fala que me ama. Antigamente, fazer essa demonstração, eu te amo, filha, não, isso nunca aconteceu dentro da minha casa. Então, hoje, tudo melhorou, tudo com certeza está melhor. Lohane, a sua história, ela é uma história que pode ajudar muita gente, é exatamente por isso que você está aqui. O que é que você diria a pais que têm filhos nessa condição, que têm um familiar muito próximo e fonte de afeto na adicção? O que é que você diria a esses pais dentro do que nós conversamos aqui? Sobre instrução, cuidado, amparo, apoio. O que é que você diria? Eu acredito que a parte mais importante é inserir as pessoas dentro do processo, né? Então, se a pessoa quer ajuda, vai buscar ajuda, insira os seus filhos nesse processo, insira sua esposa, insira sua mãe, seu pai, seus irmãos, para que eles consigam compreender, porque o conhecimento ele liberta. E quando você não conhece, você não entende o processo de doença, da adicção, você vai ser mais uma pessoa julgadora. E a pessoa julgadora não vai ajudar em nada. Vai, inclusive, cultivar para que a pessoa vá mais ainda para o fundo do poço. Então, a partir do momento que eu participei do processo, né, junto com ele, de recuperação, de tratamento. Hoje eu sou a pessoa que, por exemplo, pai, como que tá as medicações do senhor? Tá tomando direitinho? Quer que marque o psicólogo? Quer que marque o psiquiatra? Então, eu sou essa pessoa que ajuda, porque eu entendo que isso é muito importante para ele, né? E muitas das vezes, quando a gente não entende, a gente pensa assim, é só falta de vergonha na cara, porque ele não quer, ele é adulto o suficiente e ele que busca ajuda e ele que procura resolver os seus problemas. Então, a minha dica é, né, fazer com que essas pessoas conversem, fazer com que essas pessoas participem do processo e entendam esse processo. Porque tudo será mais leve, será mais saudável, e eu tenho certeza que vai encaminhar para a recuperação. Perfeito, que maravilha, hein, Tatiana? Que bom, obrigada, né? Eu que agradeço. Incrível. Você, como eu disse, nos deu um grande presente. Eu espero que esse episódio ele seja luz para muita gente que vai ouvir, que vai assistir. Em muitos momentos você se vulnerabilizou permitindo chorar aqui, porque as marcas aparecem mesmo. E eu quero agradecer a confiança que você dispensou a nós, falando de uma forma tão franca e genuína da sua história. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? E eu realmente decidi abrir essa parte da minha vida justamente para ajudar outras pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso sozinha, né? E às vezes a pessoa pensa ali, nossa, mas ela é formada, nossa, mas ela tem uma clínica de estética, nossa, mas é uma pessoa que, né, tá construindo a vida, acha que a gente nunca passou por um momento difícil e por uma situação dessa. E a adicção, ela pode pegar qualquer pessoa, independente da idade, se você é jovem, se você é velho. Inclusive, né, a minha intenção de abrir essa parte da minha vida é justamente para que não tenha revolta, né, da parte de filhos que passam com pais adictos, né? Justamente porque muitos falam assim, se ele fez isso, eu também vou pro mundo das drogas, também vou, né, ser a rebelde e gerar mais e mais problemas para outras pessoas que amam você e para você mesmo. Então, a saída, né, a recuperação, e eu quero que esse capítulo aqui, que esse episódio venha impactar muitas vidas de forma positivamente. Maravilha.
Bom, obrigada. Obrigada a vocês. É isso aí, pessoal. Espero que esse episódio tenha sido útil. Se não for para você, compartilhe nosso link com um amigo ou familiar. Espero que tenham gostado do Independência Cast e o podcast para falarmos de assuntos difíceis, mas de uma forma simples. Muito obrigado, Lohane. Muito obrigado, Tatiana, pela participação de vocês. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, que é Dr. Vinícius Xavier, ali no YouTube. Também nos siga no Spotify, Independência Cast, e também o meu Instagram, dr.viniciusxavier. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, pode nos mandar lá e até o próximo episódio.